Glória a Deus. Amados, a paz do Senhor, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E, Davi, por gentileza, filho. Essa manhã nós estamos na casa do Senhor, felizes. Hoje eu tenho a alegria de ter do meu lado o escritor da revista. Nós vamos ter aquele bate-papo fundamental aqui para crescimento, né? Para crescimento. Amados, nós precisamos que os amados irmãos possam nos acompanhar com a querida revista na página 59. Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 59, 60 e 61. 59, 60 e 61. Tá bom? Vamos precisar que os irmãos abram nessas páginas. Elas nos serão fundamentais esta manhã. Antes de mais nada, é uma alegria muito grande estarmos na casa de Deus, servindo ao Senhor. Eu espero que você que está em casa, você, por gentileza, não se distraia. A lição de hoje requer muita atenção. Por mais que eu e Cristiano lutemos aqui para lhe chamar a atenção, será impossível lhe transmitir alguma coisa se você não estiver aqui ligado na gente. E quando a gente está em casa é tão fácil desligar, não é verdade? Aí toca a campainha, aí tá na hora do remédio, aí o cachorro late, e o gato da vizinha provoca o teu cachorro. É uma alegria, é uma alegria. Por isso que é maravilhoso a gente estar na casa de Deus mesmo. Mas nós compreendemos, os irmãos que não podem estar, muitos estão com uma gripe muito avançada, vai fazer o quê? Né? Esta é a vida. Nós estamos numa segunda grande onda de pandemia, né? E a nossa igreja nunca te forçou a estar nela quando você não pode. Por isso que nós preservamos toda a nossa programação online. E louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sei, obrigado, Cícero amado. Só Deus para recompensar, né? Vou chamar, com certeza. Só Deus para recompensar. Amém. E aí, a gente precisa que você em casa preste muita atenção, porque hoje é uma lição, ela não é complicada, ela é uma lição pesada. Pesada por quê? Porque, com muito respeito, sem agredir os outros, nós vamos falar das posições contrárias às nossas. Porque tem gente que não acredita no pré-tribulacionismo. Porque tem gente que acredita no pós-tribulacionismo, no mid-tribulacionismo. São essas duas lições. Então, eu e Cristiano, essa manhã, a gente quer ser usado por Deus, não para agredir os irmãos que pensam contrário a gente, mas para mostrar para você, meu amado irmão, como que é uma posição diferente. Como é uma posição diferente. Por que ela é diferente? E por que nós, com todo respeito a eles, não acreditamos naquilo que foi exposto. E aí você vai compreender, nestas 5 aulas que temos pela frente, eita pastor, mas para a lição 10 e 11, 5 aulas, e ainda é pouco. Ainda é pouco, eu te garanto. Você vai compreender porque eles pensam diferente. E você vai ver que como Deus vai falar o nosso coração. E nós vamos orar por eles, para que Deus os esclareça também. Com amor, com calma. Não precisa agredir ninguém. Ninguém é dono da verdade. Mas a gente luta por aquilo que a gente crê ser a verdade. Então, eu te convido com muita humildade
a abrir na página 59, meu amado irmão. Eu te convido a abrir com muita humildade. Nós vamos estudar hoje, começar a estudar as visões contrárias a tudo que te ensinamos, que é o pré-tribulacionismo. Bem, na página de número 59 diz assim: ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Espera aí, pastor. Paulo está dizendo que desde a época dele, já tinha gente dizendo que o dia de Cristo chegou? O dia de Cristo, aquele dia de angústia? Que não houve nunca antes e nunca haverá depois? Uai, tem gente que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Peraí, pastor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Desde a época de Paulo já tinha gente dizendo que a igreja ia passar pelo dia do Senhor. A grande tribulação. Desde a época de Paulo. Mas, pastor, como é que é isso? Vamos lá. Vamos para o primeiro slide. Nós preparamos slides especiais para tornar a aula tranquila. Você já sabe como é a linha do tempo, né? Vamos lá? Olha que interessante. A gente sabe que na linha do tempo, Deus determinou o tempo para tudo. Então acompanhe. Você tem o tempo do Velho Testamento, tem o tempo em que Cristo veio, tem o tempo da igreja, tem o tempo da grande tribulação e tem o tempo do milênio. E todos, um atrás do outro. Veja comigo, primeiro o Velho Testamento, depois a igreja, depois a grande tribulação, depois o milênio. Presta atenção. Quando a gente para e pensa, a gente vê que, por gentileza, Jesus e os apóstolos vivem naquele primeiro pontinho preto ali do tempo da igreja. Aí vem a era da igreja, que vai até Apocalipse, capítulo 5. Aí, tá vendo ali a setinha? Alguma coisa acontece. Antes da grande tribulação, que é o nosso encontro com Cristo nos ares. Depois, 7 anos da grande tribulação, terminando esse período, segunda vinda, aí retorna. Que fatos são esses? O que nos faz ir aos ares e encontrar com Cristo antes da grande tribulação? Veja lá no slide, olha que interessante, arrebatamento da igreja. E aí, lá durante a grande tribulação, que aqui embaixo a coisa está feia, nós estamos nos céus para tudo que estudamos nas lições 8 e 9. Israel é perseguido. Aí sim vem a vinda em glória de Cristo com a igreja. Essa é a nossa linha de pensamento, chamada pré-tribulacionista. Por quê? Segura, Davi. Porque nós acreditamos que a igreja não passa pela grande o quê? E que o ato que faz começar tudo isso é o arrebatamento da igreja. Vem a grande tribulação com uma série de fatos aqui embaixo e lá em cima, porque enquanto estivermos lá em cima, desculpe, a pancadaria está comendo aqui embaixo. E aí, Rosalina, quando terminar, no finalzinho da grande tribulação, que perseguirem os judeus, eles gritam, e segundo a palavra de Deus, Cristo desce com os santos, que somos nós, aí é o que nós chamamos de vinda em glória. Só que tem gente que pensa diferente. Acompanhe comigo.
Tal como a gente, eles acreditam em todos os períodos. O período de Cristo, da igreja, só que Só que eles acreditam que a igreja vai até o final de onde? Está vendo ali? Eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Sério, pastor? Então eles não acreditam no arrebatamento. Não, eles acreditam. Como a gente, eles acreditam. Eles não acreditam que subindo para o céu vai voltar. Não, eles acreditam. Só que eles acreditam que tudo isso acontece no final da grande o quê? Tribulação. Como assim, pastor? Vamos lá, olha o slide. Você viu? Volta Davi e mostra de novo. Aí, então eles acreditam que o arrebatamento ocorre no final da grande tribulação, a igreja sobe e a igreja já desce para vir salvar Israel. Bem diferente da gente. Estes são chamados de... E veja que eles juntam tudo num único momento. São chamados de pós-tribulacionistas. E aí, bem, terminou o primeiro slide. Você compreendeu o que é o pós-tribulacionismo? É uma visão teológica que diz que a igreja vai passar pela grande o quê? E que o arrebatamento, não sai por aí dizendo errado, não. Não diz que eles não creem no arrebatamento, eles creem. Que Jesus voltará em glória, eles creem. Mas eles creem que isso tudo é num único momento, depois da grande tribulação, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí vem uma pergunta. Como é que alguém, lendo os mesmos textos que nós lemos, chega a uma conclusão tão diferente? Como é que é? Muito bem. Queridos irmãos, página 60. Nós vamos trabalhar hoje só com o ponto 2, porque eu acabei de trabalhar com a introdução. Tá? O que está na introdução, eu coloquei para você no slide para a gente ganhar tempo. E hoje só dá para trabalhar com o ponto 2. Domingo que vem, a gente trabalha com o ponto 3. Cristiano amado, autor da revista, como é que alguém, lendo os mesmos textos nossos, interpreta diferente? O que está acontecendo? A paz do Senhor, a igreja, a paz do Senhor a todos, amados irmãos que estão aqui conosco e aqueles também que nos assistem. A forma, né, que é encontrada para poder ler os mesmos textos e interpretar de forma diferente é o que nós chamamos de uma forma negacionista. Então, é a forma de ler e negar aquilo que está escrito. Né? Então, ler... Tem nada a ver com política. Não. E nem com direita e esquerda. Nem com direita e esquerda. Tá, então, vamos devagarzinho. Vamos lá. Né? De novo, vamos lá. Então, nós chamamos de negacionista. Né? Então, ler os mesmos textos que nós lemos, só que negar o que é fato. Né? A gente entende como o que está escrito na palavra do Senhor como sendo fato. Né? Tem os textos, principalmente os textos proféticos, os textos que se referem à vinda do Senhor, como sendo fato, aquilo que é fato, para nós é fato. Então a gente lê e fala assim, quando a gente lê diante de algum irmão, a gente fala, está escrito. Né? Quando a gente vai mencionar a palavra do Senhor para alguma pessoa, como a gente vai mencionar a Bíblia, a gente fala, está escrito. É o que está escrito assim, assim, assim. Assim diz a palavra, assim diz a palavra. Então nós
vemos dessa forma os textos bíblicos como fato, os textos proféticos como fato, né? E na visão pós-tribulacionista, os mesmos textos que nós lemos e temos a visão de que é um fato, eles veem, né, e entendem de uma forma negacionista, ou seja, nega que aquilo é um fato, e aí se interpreta de outra forma. Então, a nossa interpretação é literal e a deles é não literal. Exatamente. Nós usamos a interpretação literal. A gente olha para a palavra e a gente fala, está escrito, assim está escrito, é o que a Bíblia diz, né? E aí a forma que os pós-tribulacionistas analisam os mesmos textos e aí compreendem diferente, a gente chama de uma forma alegórica. E é interessante que em Gálatas, capítulo 4, versículo 24, Paulo usa também de alegoria, né? Se a gente pegar esse texto, o pastor tem mais facilidade ali de localizar. Então, Paulo, nesse texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele fala, é o único momento que Paulo fala que está usando alegoria, né? Gálatas 4, versículo 24. Vou ler a partir do 23. Todavia, o que era escrava nasceu segundo a carne, mas o que era livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque esses são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é H. Ora, H é Sinai, mas Jerusalém, mãe de todos, a nossa querida Sara. Paulo aqui, nesse texto, né, todo de Gálatas 4, ele está falando acerca da graça e da lei. E aí ele usa uma passagem bíblica, uma história bíblica, e nessa história bíblica ele faz uma alegoria. O que é fazer uma alegoria? É trazer uma explicação espiritual, né, ou seja, daquilo que aconteceu. Então aconteceu um fato, né, aconteceu algo historicamente, que no caso aqui está falando de Agar, a escrava, e de Sara, e dos filhos gerados, né? E aí Paulo usa essa passagem bíblica, essa história bíblica, para trazer uma exemplificação da lei e da graça, para ele trazer um ensinamento para os irmãos de Gálatas, né, acerca da lei e da graça. E aqui ele fala, eu estou usando alegoria. Eu estou usando alegoria para poder trazer essa explicação espiritual acerca da lei e da graça, né? E então Paulo pega um texto histórico bíblico e faz isso, né? Um texto acerca da história de Abraão, a Sara, né? O fato de Sara ter entregado a escrava e o fato dela ter gerado um filho e também Sara ter gerado um filho. E aí Paulo explica acerca do filho da promessa. Então essa é a explicação que ele está trazendo. E aí ele fala, ó, aqui eu estou usando alegoria, neste momento aqui eu estou usando alegoria, né? Eu estou me baseando alegoricamente para trazer um entendimento espiritual acerca da lei e da graça. É o único momento que Paulo se utiliza de alegoria para fazer alguma explicação. Oh, que interessante. E ele fala que está usando. Então, por que eles interpretam os textos diferentes da gente? Porque eles se utilizam da alegorização para os textos que nós dizemos que são literais. Então, por exemplo, milênio. Quando a gente lê sobre o milênio, está lá em Apocalipse. São 1000 anos. O diabo é o quê? Preso. Jesus reina por o quê? 1000 anos. E depois o Senhor enfrenta Satanás porque ele é solto. Na nossa interpretação, Delmon, isso é literal. Vai acontecer assim. Agora, para eles,
isso é uma alegoria. Por quê? Porque ali só está uma lição espiritual. Não vai acontecer assim. Satanás é espírito, não pode ser preso. Não pode ser preso por 1000 anos. Então, ali é uma lição de natureza espiritual. Para que vocês tenham uma ideia, para que vocês já tenham uma ideia, eles negam, então, que o milênio vai existir. Então, peraí. Mas quem está interpretando o certo? Porque no Apocalipse não tem muita linguagem figurada. Não tem uma mulher que sentou em cima de um monstro que tem 7 cabeças, 10 chifres, e um chifre fica maior do que o outro. Irmãos, no Apocalipse, nas profecias, tem sim linguagem figurada. Mas a linguagem figurada, ela existe quando Deus quis colocar. Porque quando não é linguagem figurada, a linguagem é direta e objetiva, com uma única significação. E é isso que nós acreditamos. E a gente não é bobo de chamar Jesus Genésio e botar tudo literal e tudo figurado. Quando é figurado, é figurado. Quando é literal, é literal. Só que os pós-tribulacionistas, eles dizem que muita coisa que é literal, não é literal. É, na verdade, figurada. E aí é onde entra o negacionismo, né? Nega a literalidade. Nega a literalidade. A primeira parte que nós vamos ver hoje é exatamente essa, né? Conforme está aí na revista, na página 60, é a negação da literalidade dos textos bíblicos, os textos proféticos que mencionam acerca da vinda de Jesus Cristo. Então, eles negam que os textos bíblicos que referem-se à vinda de Jesus Cristo, eles sejam realmente literal, ou seja, da forma se interpreta, da forma que está escrita. Deixando claro, eles não negam os termos proféticos. Não sai por aí dizendo, então eles não acreditam no arrebatamento. Eles creem. Eles não acreditam na segunda vinda em glória. Eles creem. Eles não acreditam. Não, eles creem. Eles negam a interpretação literal. E aí a diferença da literalidade para a alegoria é exatamente essa. A alegoria, né, como nós lemos no texto que Paulo fala, a alegoria é você pegar um texto e interpretar como tendo uma visão figurada, uma visão espiritual daquele texto. Pastor, então a gente não pode ter visão espiritual? Claro que a gente pode. Lógico. Claro que a gente pode. Sem negar a literalidade. Sem negar. O que a gente não pode fazer é negar a literalidade. E com relação a isso, Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele escreveu lá, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, Pedro fala assim, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 2 Pedro, capítulo 1, então, versículo 20. Para não ser de particular interpretação e ficar cada um interpretando da forma que quer, ela tem que ser, na maioria das vezes, literal. Para ter uma única interpretação. Ela tem que ter uma única interpretação. Porque senão eu interpreto de um jeito e você de outro. Então, o que Pedro está fazendo? Pedro está falando aqui, porque a igreja, ela cresce muito, né? Ela começou a crescer muito. Muitos gentios, né? A gente tem judeus se convertendo, e a gente tem também gentios se convertendo ao cristianismo. E aí o que acontece? Os judeus, eles já entendiam a forma de se interpretar as profecias. Mas os gentios, à medida que foram se convertendo, eles não tinham esse conhecimento, eles não passaram pelas escolas, né, judaicas. Então eles não tinham esse entendimento, eles não sabiam como interpretar as profecias. E aí Pedro, por isso que Pedro escreve, olha, as profecias elas não são
né, elas não são das Sagradas Escrituras, elas não são de particular interpretação. Hoje em dia se ouve muito falar assim, essa é a minha verdade. Meu isso Deus. é o que eu acho que é isso, é a minha verdade, é o que eu acho que é. Então, tem muita gente pegando a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, interpretando do jeito que quer. Falando, não, é do jeito, não, é o que eu acho que é isso. E está surgindo já surgiu e continua surgindo muitas heresias, né, muitas seitas, e que se baseiam também na Bíblia. Né, que também se baseiam na Bíblia. Né? A gente nem precisa mencionar algumas aí terríveis que estão surgindo, mas que também se baseiam na Bíblia. Por quê? Porque começa a olhar a palavra do Senhor e começa a dizer, é o que eu acho, é a minha verdade, é o que eu penso. E aí Pedro nos alerta, o apóstolo Pedro nos alerta, dizendo, olha, nenhuma profecia é de particular interpretação. Então, olha que interessante. Nós pentecostais, nós temos o cuidado de quê? Ler o texto com texto, para interpretar, para ver se ali é literal ou não. E aqui tem um problema. As profecias da segunda vinda de Cristo, porque Cristo já veio uma vez. Quem aqui acredita que aquele homem histórico, chamado Jesus, que viveu em Nazaré, ele era o Cristo de Deus? Levante o braço. Glória a Deus. Você crê nisso? Então, glória a Deus. Para quem não está aqui, foi unânime. Fora os irmãozinhos, tadinho, que estão um pouco dormindo, foi unânime. Tá certo? Que ocorre. Jesus, de vez em quando, arrebata um. Ó, presta atenção. Então, vamos lá. Jesus vai voltar a segunda vez? Amém. Você crê? Amém. Então vamos lá. Vamos pegar profecias da primeira vinda. Aqui no PowerPoint comigo. E vamos ver se elas foram literais ou não. E depois vamos pensar nas profecias da segunda vinda e vamos ver se o nosso Deus resolveu mudar. Vamos lá. Profecia do nascimento. Porquanto o mesmo, Davi, primeiro me amplia aquela imagem. É possível? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará seu nome Emanuel. Isso é uma profecia que estava no Velho Testamento, em Isaías 7,14. Aí vamos para o Novo Testamento. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não conheceu, até que deu à luz a um filho, primogênito, e pôs o nome de Jesus. Você está vendo que no Novo Testamento fizeram questão de mostrar a profecia se cumprindo? Vamos lá, de forma literal ou não? De forma literal significa que exatamente como está escrito. Ou seja, se cumpriu exatamente como está escrito lá no Antigo Testamento, aconteceu no Novo Testamento, então essa é a interpretação literal. Entendeu? Vamos lá. Segunda, outra do nascimento. Lá em Miqueias 5,2 diz, e tu, Belém Efrata, posta que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso 400, 500 anos antes de Cristo. Aí Mateus capítulo 2 diz assim, e o rei Herodes, ouvindo isso, ele conversou com os magos, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo.
Eles disseram em Belém da Judéia, porque assim está escrito, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Gente, historicamente comprovado em Mateus, tudo o que Miqueias tinha dito. Exatamente da forma, e olha que interessante, como Deus é preciso, né? Deus tem uma precisão grande, e o profeta, ao proferir a palavra de Deus, né, ele traz essa precisão. Quando o profeta Miqueias fala do nascimento do Messias, ele fala onde vai nascer, que vai ser em Belém, né? Ele mostra em que cidade o Messias vai nascer. E quando chega no momento, quando ali são os reis magos chegam em Jerusalém e começam a falar do nascimento, perguntar sobre o nascimento do Messias, do rei dos judeus, e aí eles chegam até Herodes e perguntam sobre o nascimento do rei dos judeus. Aquilo perturba Herodes, né? E os moradores de Jerusalém também ficam perturbados com relação a isso. E aí, quando Herodes pergunta, quando Herodes chama os escribas e chama os sacerdotes... Ninguém tem dúvida. E aí a resposta... Na olha lata. que interessante. A resposta é imediata. E ela é imediata por quê? Porque já naquela época, a interpretação também era literal. Não, e não é qualquer Belém. É Belém Efrata. Não era qualquer Belém. Para não Belém. errar o endereço. Não é porque... se o Brasil tivesse sido descoberto já na época, já poderiam achar que era Belém daqui do Brasil, né? Mas o Brasil não tinha sido descoberto ainda não. Mas, meus amados, então, para ninguém ter dúvida nenhuma, né, a precisão de Deus, e trazendo essa precisão ao profeta Miqueias, Miqueias fala de Belém Efrata, onde nasceria. E aí, quando são questionados os guardadores, os guardiões da palavra de Deus, que são os escribas, os sacerdotes, quando eles são questionados sobre o local do nascimento, quando Herodes pergunta, onde é que vai ser isso? A resposta é Belém. Não. Belém da Judéia. E aí, o que eles fazem? E aí, depois que eles respondem, olha que interessante, depois que eles respondem, aí eles vão pegar e comprovar no texto bíblico. Aí eles pegam, olha, porque o profeta... Assim diz o profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum, lá em Mateus, né? Então a gente vê que o cumprimento é exatamente como está escrito. Então é forma literal. O primeiro texto, a gente viu que é literal. Essa caixinha aqui vocês vão entender agora. O primeiro texto que a gente viu sobre a vinda de Jesus Cristo, se cumpriu literalmente ou não? Se cumpriu literalmente. Jesus nasceu de uma virgem. Então, ela é literal. Então, nós vamos pegar a profecia e colocar aqui na caixinha da literalidade. É literal. Interessante, né? Então, quer dizer que a gente tem um Cristo que, na primeira vinda, os textos vão se cumprindo literalmente. Aí, os textos da segunda vinda, a gente coloca fora da caixinha, né? Que estranho, né? Aí o segundo texto... É um Deus que muda da primeira vinda para a segunda vinda, né? Vamos lá, o segundo texto que nós vimos agora, o texto de Miqueias, o profeta Miqueias. O nascimento foi em Belém da Judéia ou não? Foi, literal. Se cumpriu exatamente conforme está escrito? Então ela é literal. Lá, o texto bíblico para a caixinha da literalidade. Profecia então, também literal. Então eu vou pegar a 1 Tessalonicenses e, vamos se encontrar no céu... Vou guardar vocês antes do dia da ira. E aí não, isso não é literal. Isso a gente bota fora da caixinha da literalidade. Que legal. Fica legal. Complicado. Assim como fostes paciente, guardasse a palavra da minha paciência, eu te guardarei do dia do mal, que é a grande tribulação. Isso não é literal não, isso, tá? Aí eu não é literal não. Então a gente tem profecias acerca da vinda do Senhor, da primeira vinda do Senhor, se cumprindo literalmente. E da segunda fora. E a segunda vinda não é literal. E então, botando na fria. Que coisa maravilhosa. Não, calma, vamos lá. Próximo texto. Isso só para ter uma interpretação pessoal, né? Vamos lá. Fuga para o Egito. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho.
Essa é uma profecia muito interessante, porque quando Oséias escreveu, Israel já tinha saído do Egito. Só que em Mateus diz assim, aí Davi, você vai ter que ampliar para o papai. Vamos lá. Quer que eu leia, pastor? Por gentileza. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2, 13 a 15. Rosalina, olha que interessante. Primeira vinda de Cristo, tudo se cumprindo Literalmente. Aí, Rosalina, quando em Apocalipse diz assim, e Rosalina, que guardou a palavra da minha paciência, não passará pela grande tribulação. Aí querem dizer, Rosalina, que isso não é literal. Uai, mas que Jesus é esse que na primeira vinda cumpre literalmente tudo, e na segunda, aí não cumpre mais? 1 Tessalonicenses 1,10 diz assim: e aguardardes dos céus, né? Primeiro ele fala no versículo 9, ele fala assim: vos convertestes para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então a gente espera Jesus do céu para nos livrar da ira vindoura. Mas esse texto... não é literal, porque é alegórico, porque é da segunda vinda. Uai, que Jesus é esse? Então a forma pós-tribulacionista lê esses mesmos textos e fala: não, isso aqui não é literal. Essa profecia não é literal. Eu acho muito estranho, né? Um Jesus completamente diferente. Bem, agora vamos para o próximo. Olha que interessante. Ministério de Cristo. Esse é muito interessante. É óbvio, né, Cristiano? Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2 diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envileceu nos primeiros tempos, e a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto a caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Olha que interessante, 700 anos antes de Cristo, já se falava em Zebulon, Naphtali, que não existiam na época de Isaías, e ainda diz assim, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Eita, pastor, está descrevendo aí a Baixada Fluminense? Mais ou menos. Habitar na região da sombra da morte, né? É favela. Gente, olha o cumprimento. Olha o cumprimento. Vai devagarzinho. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ainda fala o profeta, né? Para não errar o texto. Que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações,
o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Literalmente. Deixa eu só corrigir um erro que eu cometi. Eu falei de Zebulon e Naftali. Não, já existia. Eu disse nem se pensava. É óbvio que já existia. Eu queria falar uma outra coisa. Não vou tentar explicar agora o que eu queria falar, porque senão pega muito tempo. Mas está vendo como se cumpriu literalmente? Olha o próximo texto da primeira vinda de Cristo. Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Só faltou descrever o nome, sobrenome, endereço, telefone. Gente, isso em Zacarias. Olha o cumprimento. Pode ler, Cristiano. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis um jumenta presa e um jumentinho com ele, e desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Mateus 21, versículo 1 a 7. Gente, porque Deus fala literalmente? Para que quando se cumpra, ninguém se engane. E aí eu tenho que colocar também esses 3 textos que nós lemos, na caixa, que se cumpriram literalmente. Vou colocar aqui também na caixa da literalidade, porque se cumpriu literalmente. Agora, só para terminar. Primeira vinda de Cristo, a questão da morte. Olha esses 2 textos. Vamos lá. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do bramido? Salmo 22, 1. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Olha que interessante o texto de Mateus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que diz, lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber, e havendo crucificaram, repartiram suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si minhas vestes, e sob minha túnica lançaram sorte. Irmãos, me responda essa pergunta, por gentileza. Pode passar, filho. Não, esse aí nem precisa. É muito bonito e tal, mas vai, pode passar, porque senão fica muito tempo nos textos. Nós vemos a literalidade dos textos proféticos, ou seja, as profecias foram faladas de forma clara, e quando aconteceu, aconteceu exatamente da forma que estava escrito. Nós vemos nesse texto de Zacarias 9:9, falando da jumentinha e tudo, e fala que ele entraria em Jerusalém, sim, que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando acontece a entrada de Jesus em Jerusalém, é aquele momento em que aquela conclamação, hosana ao que vem em nome do Senhor. Então é um momento que a gente vê que ela se torna especial também, porque as pessoas que ali estavam,
refletiram sobre os textos proféticos e observavam, né, seguiam exatamente, estavam aqueles que os que seguiam a Jesus contra as pessoas que acompanhavam os acontecimentos acerca de Jesus, que eram grandes acontecimentos. A gente deve se lembrar que aqueles que seguiam a Jesus não eram só os 12 discípulos, não eram só 12 pessoas que seguiam a Jesus, multidões seguiam a Jesus, né? E sempre buscando observar o cumprimento das profecias em tudo que acontecia na vida de Jesus, até a manifestação das curas, dos milagres que Jesus fazia, também foram profetizados, né? E nós vemos lá em Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, e sobre si as suas pisaduras foram sarados. Fala claramente também da salvação através da cruz de Cristo, e se cumpriu literalmente. Então, todas as profecias acerca da primeira vinda de Jesus Cristo, elas se cumpriram literalmente. Né? Então eu posso pegar até um texto aqui que foi minha filha que escreveu, você pode ver, pastor, que a letra é dela. Deu para ver, muito bem a letra da minha filha, sobre a profecia, né? Os irmãos podem ver também. Profecia literal, cumpriu-se literalmente acerca da primeira vinda. A pergunta é essa: se os fatos referentes à primeira vinda de Cristo foram literais, os fatos referentes à segunda vinda são figurados? São alegóricos? Vamos lá. Olhe que interessante. Slide 2, Davi. 2 não, 3. Olhe os fatos referentes à segunda vinda. Vamos lá. Quer dizer que isso não é literal, é alegórico. Pensa comigo. Jesus prometeu o quê? Vamos lá. Primeiro lugar, que a sua segunda vinda é em 2 fases. Primeira fase ali, e segunda fase no final. Que a primeira fase começa com arrebatamento. Vamos lá, segura. 1 Tessalonicenses, 3 sons. 3 sons, aí os mortos ressuscitam primeiro. Isso. Né? Tem uma ordem, tem uma organização, né? E essa organização, essa ordem, foi passada por Deus para o apóstolo Paulo, e nós já vimos isso, estudamos isso também, né? Foi revelado por Deus para o apóstolo Paulo, e aí ele traz essa ordem de como vai acontecer o arrebatamento. Os 3 sons, a igreja ouve os 3 sons, né? Os mortos ressuscitam primeiro, depois, aí a palavra fala, depois nós, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo, acho que é 16 e 17, se não me engano. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro com eles nas nuvens, ao encontro com o Senhor nas nuvens, onde estaremos para sempre com o Senhor. Agora, juntando isso... Ou seja, e aí já mostra que a eternidade já começa para a igreja a partir do arrebatamento. Sim, e juntando isso com 1 Tessalonicenses, capítulo 5. De forma muito clara, no versículo 9 diz: Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor. E morreu por nós, para que, quer vigiamos ou durmamos, vivamos junto com Ele. Edificai uns aos outros. Quer dizer, se Deus não nos destinou para a ira, é óbvio que está dizendo que aquele ato é antes da grande ira. Ou seja, da grande o quê? Tribulação. Olha lá o ponto 2. Davi. E aí, para eles reforçarem o argumento pós-tribulacionista, eles falam que a ira aqui fala, não, mas a igreja sempre passou por ira. A igreja sempre passou por tribulação. Né? A igreja sempre sofreu a ira. Mas aqui, especificamente, e eu repito, reforço,
que os irmãos naquela época, naquele período, eles sabiam, quando falava da ira de Deus, eles sabiam claramente sobre que período estava falando. Tanto é que Jesus Cristo, quando fala desse período, ele fala, olha, é um período que nunca houve e jamais haverá. Então, todos, principalmente os judeus, quando se ouvia falar do período da ira de Deus, eles sabiam de que período se tratava. E aí, quando Paulo falou acerca desse período da ira, ele estava falando, se referindo claramente ao período da ira de Deus, né? E não... Claro, a igreja, pastor, a igreja sempre passou sim, a igreja sempre passou por tribulação, a igreja sempre passou por uma ira, por exemplo, pela ira de Satanás, sempre passou e tem passado, né? Pela ira de Satanás, a igreja sempre passou e tem passado pela ira dos homens, mas da ira de Deus, a igreja, ela é livre. Não, e é muito claro isso. 1 Tessalonicenses 1:10 diz que é para a gente esperar dos céus seu Filho, que ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, a volta de Jesus nos livra da ira vindoura. O texto está falando isso. Gente, está falando que a volta de Jesus, a esperar seu Filho dos céus. Aí ele fala, para ninguém ter dúvida de quem é esse Filho, é Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, ao ele vir dos céus, vai nos livrar da ira vindoura. Vai nos livrar... Aí essa promessa não é literal. Não é literal. Aí se interpreta de forma completamente diferente, porque a igreja tem que passar pela grande tribulação. Não tem como. Ó lá, ponto número 2, está vendo? A gente sobe para o tribunal de Cristo no céu, aonde nós vamos receber os galardões. Quem deu a aula aqui de galardão foi o Elias, não foi? Foi o Elias, esposo da... Foi o Elias. Tem condições de, num bate e volta, no final da grande tribulação, a gente subir, recebe rapidola, os galardões, já desce com Cristo? Ou será que é necessário um período para isso? Elias está dizendo, é necessário um período, porque é individual o julgamento. Gente, não, aí depois ainda nós vamos, depois do julgamento, de receber coroas, vestidos e tudo, galardão. Olha lá o ponto 3, Nós vamos para as bodas do Cordeiro. Enquanto aqui embaixo tem a grande tribulação. E a gente só desce na segunda fase da segunda vinda, que é chamada ali, vinda em glória, porque os judeus gritam, porque do meio da grande tribulação para frente, judeu apanha demais. Presta atenção. Um dos argumentos que a gente usa, né, meu pastor, falando dos argumentos a favor do pré-tribulacionismo, é falando acerca da ira. Né, e a gente traz vários textos demonstrando que a ira de Deus é o período tribulacional, conforme todos os textos bíblicos revelam isso. A visão pós-tribulacionista, né, como a gente fala, eles trabalham em cima de um negacionismo. Então, como negar que a igreja vai estar nos céus durante o período tribulacional? É dizer que o período tribulacional não é a ira de Deus. O período tribulacional é um período de tribulação como qualquer outro. Então, eles pegam e negam o fato bíblico, ou os fatos bíblicos, que revelam claramente que o período tribulacional é o período da ira de Deus e do Cordeiro. Mas tem aqui um segundo pensamento, que pensa comigo. Uma possibilidade de botar a igreja na grande tribulação é você negar que a grande tribulação é a pior das tribulações. Sim.
né? E aí você consegue botar a igreja. Mas outra forma é você negar a diferença de igreja para Israel. Dizer que os dois são a mesma coisa. Ao ponto, porque tem o texto que mostra, os textos que mostram, que nós já estudamos também, que Israel vai passar pela grande tribulação, né? E aí, como Israel vai passar pela grande tribulação, e os textos mostram isso, a partir do momento que também se nega a diferença entre a igreja e Israel, que a igreja é uma coisa e que Israel é outra coisa no plano de Deus, no plano divino, né? Aí, quando você nega que Israel é diferente da igreja, você torna os dois uma mesma coisa, uma coisa só, e aí, então, é fácil colocar, é possível colocar a igreja junto com Israel durante a grande tribulação. Tá, e aí como é que fica? Todo mundo abre agora, meus amados. Daniel capítulo 9. Pega rapidinho. Como é que fica Daniel 9? Como é que fica Daniel 9? Porque, vamos lá, os textos do Velho Testamento, no tocante à profecia, 99% deles são de interpretação literal. Sim. Até no tocante a Cristo, acabamos de mostrar. Aí Daniel capítulo 9, vamos lá, meu pastor, versículo 23. Daniel está orando, querendo saber todas as coisas. Aí vem, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar que és muito amado. Quem é que veio? Gabriel, né? Quem assiste do lado de Deus, não é qualquer um. Toma, pois, o sentido da palavra e entende a visão. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. Vamos lá. Sobre que povo? Teu povo. Sobre que cidade? A tua cidade. Para quê? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Gente, espera aí. Isso aqui é para a igreja? Ou é para o povo de Daniel? E a oração, pastor, se a gente for ler um pouco antes, aí no mesmo capítulo, no versículo 7, né, que mostra a oração de Daniel, Daniel está orando assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós confusão de rosto, como se vê nesses dias aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel. A oração dele é em função do povo de Israel. A resposta, quando vem, aí vem a resposta para o teu povo, né? O anjo fala, para o teu povo, o povo de Daniel, o povo ao qual ele estava orando. A resposta de Deus também é em função da nação de Israel, conforme a oração. Você é aquela coisa, você está orando por uma coisa, Deus vem com a resposta de coisa que não tem nada a ver. Que Deus confuso. Não, seria? O cumprimento é todo para Israel. Ó o versículo 25. Sabe e entende. Aí vai explicar. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 72 semanas. Aí explicou que não era semana de semana, era semana de anos. Sim. E aí vem. Isso também tem lá em, deixa eu ver aqui, Levítico 25:8. Isso. Que explica essa divisão das semanas de anos. Isso. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí está falando aqui, obviamente, da época de Neemias. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, quando Cristo morre. E não será mais. O povo de um príncipe destruirá a cidade e o santuário. É Tito aqui, cumprindo com o Império Romano. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Aí, fica faltando uma semana,
E diz que esse príncipe, que não é Cristo, firmará concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício, oferta de manjares, e virá nas asas da abominação o assolador. Isso até a consumação, que será determinado sobre o assolador. Meu Deus do céu. Então quer dizer que onde tem Israel é a igreja, não tem condições. Não tem condições. A literalidade aqui é tão clara, tão clara, tão clara, que não tem como confundir. Por isso que na página 25, e nós já demos uma lição completa sobre isso. Uma coisa é Israel, outra coisa é a igreja. O plano de Deus, né? O plano de Deus, ele se revela separadamente para Israel e separadamente para a igreja. A partir do momento, e Paulo fala sobre isso, né? Nós até lemos o texto que Paulo fala, olha, tem Israel, tem a igreja, tem os gentios, né? Paulo faz essa separação, e aí nós vemos que nessa separação existe um plano de Deus. Quando a igreja surge, que era um mistério nas profecias, a igreja surge. O plano de Deus para Israel, Paulo fala claramente, o plano de Deus para Israel, ela para por um determinado tempo, passa-se a se cumprir o plano de Deus para os gentios em relação à igreja, e aí passa a se cumprir esse propósito de Deus com a igreja. Esse propósito de Deus com a igreja, vamos dizer assim, ele se encerra no arrebatamento. A igreja é arrebatada e aí os acontecimentos passam a ser nos céus. O plano para a igreja aqui na terra, ela para. E quando isso acontece, volta o plano de Deus para Israel com a última semana de Daniel, que é a 70ª semana de Daniel. Então, quando a igreja é arrebatada, volta novamente, né? Porque Paulo fala, olha, será que Deus deixou... abandonou completamente o povo que era dele, o povo de Israel? Será que Deus não tem amor mais por esse povo? Ele fala, de maneira nenhuma. Quando encerrar o plano de Deus em relação aos gentios, aí se volta novamente a visão de Deus para Israel. Davi, o primeiro slide. O primeiro slide. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Davi está procurando o primeiro slide ali. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Será porque Paulo diz para os irmãos em Corinto não passar vergonha? Será por quê? Olha o versículo 32, como o pastor acabou de dizer. Portai-vos, ou seja, se comportai, de modo que não deis escândalo, nem a quem? Judeus, nem ao quê? Gentios. E nem a quê? Igreja. São 3 povos diferentes. Aí, óbvio que eles pegam outros textos para tentar confundir a cabeça e diz assim, não, mas o próprio Paulo diz que não tem mais judeu e nem gentio, nem grego, nem sábio, nem... Não, quando Paulo diz não tem judeu, gentio, a história é outra. É para quem aceita Jesus e está dentro da igreja. Quem está fora da igreja ainda é gentil ou judeu. A gente tem que andar de tal forma que não dê escândalo, nem para judeu, nem para grego, e nem para a própria igreja. São povos diferentes. Davi, vamos passar rapidinho só o primeiro. Passar o primeiro, isso. Agora no segundo, devagar. Olha a explicação do pastor Cristiano. Então, Cristiano,
Vamos juntos de novo àquela explicação que você tinha acabado. Ó, primeiro, tem todo o Velho Testamento que acaba com Cristo na cruz. Aí vem um período da igreja, que é um outro povo. Está vendo ali? E que vai acabar quando? Quando da grande tribulação. Por quê? Preste atenção. Segura, Davi. Porque até a morte de Cristo, passadas foram 69 semanas das 70 de Israel. E aí, quando vem o tempo dos gentios, que é o tempo da igreja, aí Deus, na grande tribulação, volta a tratar com quem? Na 70ª semana, com Israel. A igreja vai ser arrebatada. Por isso que a grande tribulação é para quem? Ali, ó, os 3 anos e meio é para Israel. Terminou de tratar com Israel, a gente volta, depois de receber galardão e tudo, a gente volta, porque Israel vai estar gritando. E daí os 2 momentos clássicos. Vamos lá. O primeiro momento é o arrebatamento, e o segundo momento, a vinda em glória. São 2 fases. Não tem como. O próximo slide não, irmãos. Não tem como. A Bíblia é pré-tribulacionista. O próximo slide não tem sentido. A gente passar pela grande tribulação, para quê? Se ele disse que nos livraria da ira. E a gente precisa entender que há um propósito de Deus, né, para todas as coisas debaixo do sol. Sim. Então, existe um propósito. Isso significa que a grande tribulação tem um propósito, tem um objetivo. Qual seria o objetivo da igreja passar pela grande tribulação se o nosso Cristo já foi sacrifício por nós? Se o nosso Cristo já bebeu o cálice da ira por nós? Se o nosso Cristo já morreu por nós? Se o nosso Cristo já se tornou maldição por nós? E Daniel diz que para a grande tribulação é expiar a culpa, retirar o pecado, ungir o santo. Não tem condições. Nosso pecado já foi retirado, a culpa já foi retirada. Então, aí se a igreja for passar pela grande tribulação, o sacrifício de Jesus não valeu nada. Também é inválido. Essa imagem agora que os irmãos estão vendo, ela não tem razão de ser. Olha ali, a igreja passar pela grande tribulação, continue. E aí no final da grande tribulação, aí é que a gente está com o pecado perdoado, com tudo tranquilo e etc. Aí a gente sobe, numa fração de segundos a gente recebe coroa, a gente recebe vestes, tem o julgamento individual, desce com Cristo para salvar Israel. Por que Cristo já não arrebata logo Israel? Ainda tem que descer de novo para salvar Israel. Não entra, irmãos. Não tem como. Os textos não se encaixam, né? Não tem como. E aí é o que a gente fala no início da página 60. Pode tirar, Davi. No início da página 60, que a gente fala que o pós-tribulacionismo usa um jogo de palavras, uma oratória, né? É uma formulação de palavras para poder convencer as pessoas acerca para defender e convencer as pessoas acerca do pós-tribulacionismo, aceitarem o pós-tribulacionismo, porque não existe, biblicamente, analisando a palavra do Senhor, como ela está escrita, concordar com a pós-tribulação. Eu estou pensando uma coisa. Com pós-tribulacionismo. Abra comigo Apocalipse 6. Olha que fantástico isso aqui. Isso aqui é fantástico, né? Apocalipse 6.
E havendo o cordeiro aberto, versículo 1, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, vem e vê. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Se eu sou, então, pós-tribulacionista, quem é que está no cavalo branco aqui saindo para vencer? Aí eles Já pensam, que a igreja está aqui na terra. É Jesus. Agora, olha as companhias de Jesus. Aí, Jesus, que ao mesmo tempo é o cordeiro, e o cordeiro que abre o selo e permite o cavalo sair, que é ele com o cavalo. Aí, Jesus é muito bem acompanhado, porque é aberto um segundo selo. Jesus está em 2 lugares ao mesmo tempo. E saiu o outro cavalo, o cavalo vermelho, que é o da guerra. Depois o cavalo preto, que é para destruir toda a economia. Depois o cavalo amarelo, que é o inferno, que vem para matar e a morte. Jesus, muito bem acompanhado aqui, né? Ele que na primeira vinda, ele estava com seus apóstolos, na segunda ele está muito bem acompanhado aqui, né? Na visão pós-tribulacionista. Gente, meu Deus do céu. Você entendeu como a visão de tudo muda? Porque esse cavaleiro branco aqui é quem? É o anticristo. Viu como muda tudo? Tem que mudar tudo, todos os textos bíblicos para poder encaixar no pós-tribulacionismo. Absolutamente tem que mudar tudo. Totalmente o que está escrito, né, e da forma que está escrito, para poder encaixar o pós-tribulacionismo. Porque à medida que a gente vai vendo os textos, né, e analisando cada item, não é impossível, impraticável de se concordar com o pós-tribulacionismo. E aí, não, o pior, e os 144 mil, que a Bíblia diz literalmente, é judeu, das tribos de Israel, aí ali é a igreja. Eles consideram como a igreja, né? Aí é a igreja. Consideram como a igreja, mas é aquilo que a gente fala sobre a oratória e o jogo de palavras, né? Da alegoria, né? É tentar fazer com que aquilo seja uma interpretação espiritual. Falar, não, isso aqui, na verdade, os 144 mil, primeiro, não são 144 mil. Aí, segundo, é uma visão, isso aqui é espiritual, está falando de uma questão espiritual. Quando fala que é 12 mil de cada tribo, na verdade é uma questão espiritual, não é uma questão literal, né? Como em vários outros textos também, né? Como até a questão do milênio, dos 1000 anos, e aí até chega a falar, tem uma linha pós-tribulacionista, porque é o pós-tribulacionismo, né, não segue somente uma linha de pensamento. Eles brigam entre eles. Aí tem uma série de linhas de pensamento dentro do pós-tribulacionismo. E dentro de uma dessas linhas, defende que nós já estamos vivendo os 1000 anos. Né? Porque fala dos 1000 anos de paz, é porque fala, não, é porque 1000 anos... A gente já está no milênio? Não são 1000 anos, uai, né? Eles defendem que não são 1000 anos. Mas e o versículo 2 de Apocalipse 20? E ele prendeu o dragão. E aí, o diabo está preso? Aí já... Se o diabo está preso, se a gente já está no milênio, e o diabo está preso, quando soltar o diabo... E os textos que se referem desse período do reinado de Cristo, o diabo está preso, período de paz, Satanás está preso. Né? Então, tudo que acontece, né, que Satanás traz, não está acontecendo. Então, é irreal. Né? Peraí. Então, tá bom. Então... se a gente já está no milênio, Jesus já está governando. Se Jesus já está governando, o diabo está preso. Não, eu não quero esse governo de Jesus, não, meu amigo. Porque o que está acontecendo lá fora... Não, porque é o governo de Jesus a partir da crucificação. Não, já começou pelo amor o governo de Deus, ali. Deus de misericórdia. Tem que mudar muita coisa na interpretação, irmãos.
tem que mudar muita coisa na interpretação. E vamos ser francos. Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio no Deus do Velho Testamento e que quando tudo ocorreu no Novo, a gente viu direitinho. Eu não estou dizendo que o Apocalipse inteiro e todas as profecias, o cumprimento é e tem que ser completamente literal. Mas nós pentecostais, que somos considerados pré-tribulacionistas, e aí somos limitados mentalmente, eles quando falam da gente, eles não falam com respeito que a gente está falando deles aqui, não. A maioria deles nos ridiculariza, fala que somos mentalmente enfermos, intelectualmente limitados, e que nosso raciocínio é pequeno. Ah, é? Então vem abrir a Bíblia com a gente. Vem sentar e conversar com a gente. Vem sentar. Qual o problema? É diálogo, não é briga, não. Gente, olha, calma que é o primeiro estudo. Você vai ficar com um dever de casa, que é o seguinte. Qual o teu dever de casa essa semana? Você vai abrir um livro de 1 Tessalonicenses e vai ler como se ele não tivesse divisão de capítulo e versículo. E depois você vai ler 2 Tessalonicenses da mesma forma. É o exercício de casa para que a gente possa dar a próxima lição. Promete que vai fazer? Que a palavra de crente é sim, sim, não, não. Peguei você. Eu peguei você agora. Se não fizer, vamos lá. Você pode, essa semana, ler 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, sem olhar capítulo e versículo. Pega 1 Tessalonicenses, lê de uma vez só. Eu fiz o teste, deu 25 minutos. 2 Tessalonicenses deu 17 minutos. Você pode fazer isso várias vezes? Sem ler. Sabe por quê? Porque é uma carta. Vamos lá. Quando você escreve uma carta para alguém, essa carta você divide em capítulos e versículos? Aquilo é uma carta. Pastor, então está errado. Quem dividiu a Bíblia em capítulo e versículo fez errado? Não! Não, facilitou. Você já imaginou hoje a gente tendo uma Bíblia sem capítulo e versículo? Aí eu digo, irmãos, na minha Bíblia eu vou ler aquela parte de Salmos que diz assim, que os livros existem. O Senhor é meu pastor. Está na página 1320. Aí o outro diz, na minha eu não sei em que parte está. Sabe por que dividiram a Bíblia em capítulos e versículos? Para facilitar a localização. Mas ela não tinha capítulo e versículo. E Deus não mandou ninguém para o inferno porque dividiu em capítulo e versículo. Agora, às vezes a divisão capítulo e versículo te faz entender errado alguns contextos. Então, essa semana, vou fazer de novo a pergunta. Você se compromete a ler 1 e 2 Tessalonicenses? Como se fosse uma carta. 1 Tessalonicenses, uma carta. 2, uma carta. Promete que vai ler? É sério? É Jesus que está vendo. Aí você vai adorar o próximo estudo como adorou o de hoje. Óbvio, né? Porque, afinal de contas, ter aula com 2 homens tão bonitos é muito difícil. Não é verdade? Muito obrigado. Não, Cristiano, a gente é muito bonitinho, não é verdade? Eu recebo. A mãe da gente diz que a gente é bonito demais e a esposa razão. da gente diz que a gente é bonito demais, não é verdade? Razão. Acabou! Elas têm razão. Então tá bom, não é verdade? Então, minha mãe está aqui de prova. Minha mãe, inclusive, diz que eu sou o mais bonito dos filhos, né? Entendeu? Esse é problema dela com os outros 2. Que os outros 2, eu que eu sou, né? Agora, voltando à matéria. Olha que interessante. Com todo o respeito aos irmãos mais novos, né? Mas, oh meu Deus do céu, que coisa difícil, né? Deixando a modéstia à parte, mas realmente, né? Vamos lá. Agora, saindo da brincadeira, irmãos, escute. Quem está certo e quem está errado
Nós respeitamos os irmãos que pensam de forma diferente. Eu não vou dizer que são limitados, que são isso, são aquilo, como eles dizem e riem da gente. Mas o que eu vou te dizer é o seguinte: 50 anos meu pai falava isso. 50 anos antes dele, meu avô falava isso, pastores. Sabe quem falava isso? Os pais da igreja. Pais da igreja são aqueles que ficaram no lugar dos apóstolos. E sabe com quem eles aprenderam isso? Com os apóstolos. Então, antes de ridicularizar um pentecostal, raciocina, pensa, porque a gente está baseado nos apóstolos. E os apóstolos aprenderam com quem? Com Cristo e com o Espírito Santo, tá bom? Glória a Jesus. Então, pega leve. Aqui não tem menino, não. Pega leve. E ó, quer um conselho? Aguarda a volta dele. Está muito próxima. Tá bom? Com felicidade, com alegria. A gente só está no princípio das dores. Vamos estudar isso na próxima revista. Isso aqui não são as dores, não. Ai, pastor, mas o corona... É sério. Eu ouvi pós-tribulacionista de primeira pregando, que eles pregam muito bem. Não é só a gente pentecostal que fala bem, não. Eles pregam muito bem, tem uma oratória muito boa. Não é só a gente que tem oratória de primeira, não. Eles também têm. Ele dizendo, ó, o coronavírus já é o cavalo tal. Uai. Amigo, o coronavírus é um nada diante do que vai vir na grande tribulação. Nós vamos estudar isso na próxima revista. E aproveitando, Eber, fica em pé. Duas irmãs pediram para te apresentar hoje. Esse é o pastor que imprime revistas. Tá bom? Sente-se. Ó, vou te dar uma dica. Adquire sua revista. Compra uma de presente. Entrega para uma pessoa que você quer que esteja na igreja. E essa pessoa vai ouvir os estudos com você. Talvez você não consiga trazer para a igreja, mas pelo menos online ela escuta. Você vai ver no final dessa revista se aquele que está afastado não vai voltar. E se aquele que está longe não vai, aqui está. Nós vamos ganhar muita gente para Jesus com essa nova revista. Está entendendo? Agora é lógico, tem a galera mais jovem, que não quer nada escrito. Quer tudo aonde? Né? Porque o mundo deles é esse. Tem erro não. A gente vai mandar lição após lição, vai ser uma delícia. Tá bom? Irmãos, entenderam a página 59, 60 e 61? Só chegamos até o ponto 3. O ponto 3 é na próxima aula. Nós vamos retirar as ofertas agora. Pastor Cristiano vai, nesse momento, dar as considerações finais enquanto retiramos as ofertas. Então, nossos dois irmãos diáconos já retirem as ofertas. Cristiano, aquela palavra de incentivo para o nosso coração. Amém. Eu sempre gosto de mencionar o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que o momento quando Paulo fala assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com estas palavras. E quais são as palavras que Paulo estava falando?
as palavras da vinda de Jesus Cristo. Eu vou ter que te interromper. Não tem como consolar uns aos outros sabendo, ó, você vai passar pela grande tribulação, é o pior momento de todos, você está arrebentado, tá? Bem, voltando. Desculpa, Cristiano. Então, é isso que o pastor falou. Como é que vai consolar com palavras dizendo, não, você vai se arrebentar todo, se quebrar todo, porque Deus quer você quebrado, moído, destroçado. Não. A palavra de consolo que Paulo falou, consolai-vos uns aos outros, Jesus está voltando para levar a sua igreja. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. João Batista, quando estava batizando, apareceram os saduceus para se batizarem também. Ele olha para aquele grupo de homens e fala assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Isso significa que o batismo nas águas é um dos processos para não passar pela ira. É um dos processos para não passar pela grande tribulação. A salvação em Jesus Cristo. E aí a gente precisa passar pelo processo da salvação, pelo processo da cruz de Cristo, sendo batizado primeiramente crendo em Jesus Cristo, crendo em Jesus, recebendo a Jesus como Salvador, passando pelo batismo nas águas, e então nós estamos livres da grande tribulação, porque seremos arrebatados. Essa é a palavra de consolo, essa é a palavra de alegria, essa é a palavra de gozo que Paulo falou aos Tessalonicenses. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se tiver alguém nos ouvindo neste momento, que também queira receber a Jesus Cristo, que queira entregar a sua vida ao Senhor neste momento, nós também iremos orar por você. Iremos apresentar a sua vida e queremos estar contigo no arrebatamento da igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor meu Deus e querido Pai, nós oramos agora pela tua igreja e oramos também, Senhor amado, por aqueles que nos ouvem neste momento. Apresentamos aqueles que estão com desejo no coração de se entregar a Ti, que neste momento, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, sentiu desejo no coração, sentiu ser tocado. E neste momento, Senhor amado, ela está apresentando a sua própria vida. Senhor meu Deus, recebe essa vida agora nas Tuas mãos. Recebe diante de Ti, Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, para que nós possamos nos encontrar no grandioso dia do arrebatamento da Tua igreja. Que o Senhor vos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Às vezes, todos nós que estamos aqui já entregamos a alma para o Senhor. Mas tem alguém que, aqui presencialmente, quer aceitar Jesus como Salvador essa manhã? Será que temos alguém que quer entregar o coração para o Senhor Jesus? Levanta o braço. Será que temos? Não, todos crentes, né? Mas isso vai mudar na próxima revista. A gente vai trazer muita gente. E muita gente vai aceitar Jesus a cada domingo. Vai ser uma loucura para os evangelistas e para a igreja discipular em nome do Senhor Jesus. Creio nisso. Amados, muito obrigado pela alegria de estarmos juntos. Que escola gostosa. Muito obrigado pelo carinho seu na internet. E nós vamos orar agora pelos irmãos que estão dizimando e ofertando. Cristiano, te explorando mais um pouco. Ore por nós que estamos dizimando. Ore pelos irmãos que ofertaram e depois encerra. Tá bom? Glória a Jesus. Vamos levantar as nossas mãos. Senhor meu Deus e amado Pai, nós apresentamos, Senhor, diante de Ti os Teus filhos que em obediência à Tua palavra estão dizimando na Tua casa.
Senhor meu Deus, aqueles, ó Pai querido, que acreditando e pela fé, entendem, Senhor, que tudo vem de Ti. E que ao saber que tudo vem de Ti, obedecem a Tua voz, a Tua palavra, quando diz que nós devemos trazer os nossos dízimos à casa do tesouro. Senhor meu Deus, que os Teus filhos então sejam abençoados, conforme diz a Tua palavra. Senhor meu Deus, que o devorador seja repreendido, que é repreendido por Ti, Senhor meu Deus. Pai querido, que as janelas do céu sejam abertas em direção aos Teus filhos. E que todos sejam abençoados neste momento, todos os dizimistas da Tua casa, da Tua obra. Senhor meu Deus, nós também apresentamos os ofertantes, aqueles que com amor, Senhor meu Deus, trazem à Tua casa a sua oferta e apresentam diante de Ti, ó Pai amado, que sejam abençoados com a bênção da multiplicação. Senhor meu Deus, que conforme a Tua palavra, Senhor, haja abundância na vida de cada um dos Teus servos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos desde já. Oramos também por aqueles que estão enfermos, Senhor meu Deus, tanto aqui quanto o Senhor estiver em casa. Oramos para que o Senhor possa trazer saúde, para que o Senhor possa trazer cura, Senhor meu Deus. Nós oramos pelo pastor Rafael, nós oramos pela família dele, colocamos diante de Ti agora, ó Pai querido, que o Senhor possa trazer a Tua bênção, a Tua mão poderosa, Senhor meu Deus, que o Senhor possa auxiliá-lo ali, Pai querido, e que o Senhor possa abençoá-lo para a Tua glória e o Teu poder, Senhor, Tua honra e o Teu louvor. Jesus Cristo, nós rogamos a Ti, por cada um dos Teus servos, filhos e filhas, que se dispuseram a estar na Tua casa hoje, que se dispuseram a estar aqui hoje, neste estudo. Pai amado, ser com cada um, guardando, guiando, protegendo, cuidando, Senhor amado, nos passos, na caminhada, até o dia glorioso do arrebatamento da Tua igreja. Nós oramos pelos Teus filhos, clamamos por cada um deles, dê um retorno abençoado para os seus lares, ó Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo habite e reine em cada coração, hoje e sempre. Todos digam comigo, amém.